Será que o Pátria vai quebrar? Será que o Pátria está envolvido em algum crime, alavancando bilhões e bilhões de pessoas e comprometendo o dinheiro dos investidores? Alguns amigos vieram me perguntar sobre a situação do Grupo Pátria, que tem várias verticais no Brasil, tem a gestora Solis, VBI, entre outras participações de outras gestoras. Comprou a carteira de fundos imobiliários do Credit Suisse no Brasil, o maior fundo imobiliário do Brasil, o HGLG é deles. E várias pessoas me mandaram essa notícia aqui. Se você olhar essa notícia aqui em cima, fala: relatório aponta distorções bilionárias e crise de liquidez no grupo Pátria, né, no Pátria Investimentos. O fundo negou. Quando você olha essa notícia e vê essa análise, parece ali, a análise sustenta que a gestora, com 50 bilhões de dólares, né, 309, 310 bilhões de reais de custódia hoje, estaria sobrevalorizando os ativos dos seus fundos, né? Principalmente ali focado em private equity. Um dos pontos, inclusive, que essa gestora, essa casa de análise que soltou esse relatório fala é que o Grupo Pátria estaria trocando sua auditoria. Mas se você olhar o histórico da troca da auditoria, olhar uma troca da KPMG para Price, da Price para KPMG, continua entre as Big Fours. Então esse primeiro ponto é um ponto que já cai por terra. Então vamos destrinchar essa notícia, entender etapa por etapa quem que está soltando esse relatório de supervalorização e por quê. Quando você destrincha essa notícia, vê um relatório publicado pela casa de análise Snowcap Advisor, pode ver aqui dentro da própria notícia. Fala de uma crise estrutural na Pátria Investimentos, e o Pátria negou esse caso de liquidez. E quem que é essa Snowcap Advisor? Né? O que ela tem feito ali? Por que ela soltou isso, será? Se você olhar esse outro trecho da notícia, vale destacar que o documento é uma justificativa de por que a americana Snowcap Advisors montou uma posição vendida em Pátria, que o código ali na Bolsa de Valores dos Estados Unidos é PAX, né, PAX. No mercado financeiro, ter uma posição vendida significa apostar contra. Então, primeiro ponto, a parte da auditoria já caiu por terra, né? Que elas trocou uma Big Four por outra Big Four. E é bom essas trocas, e está previsto ali no estatuto da empresa como que a empresa se atua. Segundo ponto, se você abre uma posição vendida em um ativo, em uma empresa, então eu vou lá, eu não gosto de Petrobras, abro uma posição vendida em Petrobras. O que eu quero que aconteça com a Petrobras? Eu quero que a Petrobras caia. Será que é confortável para mim soltar um relatório falando mal de Petrobras? Indicando que a Petrobras pode estar tendo uma corrupção A, B, C ou D, ou da Vale, ou de qualquer outra empresa, se eu quero que caia, será que não é um conflito de interesse eu falar ali que essa empresa está com problemas, esses problemas ninguém sabe como são, não tem comprovação nem nada. Mas quando a gente fala de análise de empresas, eu gosto muito do maior banco de investimento do mundo em questão de análise de empresas, né? O BTG dos Estados Unidos, chama Goldman Sachs. E logo após o resultado, o Goldman Sachs, depois dessa notícia também, soltou um relatório. Esse relatório aqui em cima, que eu estou colocando de título, que a Goldman Sachs Research fala sobre o quarto trimestre, esse 4Q25, quarto trimestre de 2025, para quem não sabe inglês, basicamente eles estão falando do potencial da Casa 20 Partners e da Casa Pátria. Então, as duas gestoras, maiores gestoras independentes de bancos do Brasil, da América Latina, de subirem ali, das suas ações valorizarem. Então, se você olhar esse relatório do Goldman Sachs, que é o principal banco de investimento do mundo, ele já está indicando alta da ação. E por que ele está indicando alta da ação? Vamos destrinchar o relatório. Quando você vem ali e dá uma olhada na primeira parte do relatório, mostra que tanto Pátria quanto 20 tiveram um desempenho inferior ao MSCI Latam, né, que é o índice de empresas latino-americanas, mas superaram seus pares. Então, eles superaram as demais gestoras independentes, os demais grupos de investimento, nas verticais, private equity, fundo imobiliário, por aí vai, e tiveram um desempenho abaixo do índice global latino-americano. Se você para pensar, se ela superou os pares e está um pouco abaixo do índice da América Latina, será que ela está mais barata ou será que ela está cara? E o Goldman Sachs continua falando aqui, se você pegar ali Solid Free, eles esperam uma forte alta de receita dos grupos. Então, eles hoje, tanto a 20 quanto o próprio Pátria,
coloca aqui, devido às taxas de incentivo que normalmente são pagas no quarto trimestre e sustentam margens mais altas juntamente com um valor esperado de 15 milhões de dólares de receita das ações. Então, se você continuar olhando ali, você vai ver que o Grupo Pátria tem esperado uma forte expansão sequencial de receita das ações. Então tá ali, ó, Solid FRE, Expansion Expected at the PEX and VNP, o Pátria e o 20. E isso mostra o crescimento ali dos dois grupos, né, na receita. E também continua, se você olhar o próximo parágrafo, tanto o Pátria quanto o 20 são negociadas com desconto significativo em relação aos níveis históricos, né? PEX e trade at significant desconto. Então está tudo ali detalhado e não é o Igor falando. O Igor está lendo aqui o relatório da Goldman Sachs. Então você pensa essa sequência de coisas. Eu entro vendido numa ação, solto um relatório porque essa ação pode estar com um burburinho, pode estar com alguma coisa que não foi comprovado. Então, assim, não existem provas dessa super inflação ali das empresas, que inflamou ali os balanços das empresas do private equity. E logo em seguida, sai o Goldman Sachs, olhando o resultado da empresa, indicando compra da empresa. O Goldman Sachs é o maior banco de investimento do mundo. E ele destrincha ali, ele mostra cada uma dos fatos que levaram a ele ter essa decisão, porque o Goldman Sachs é um banco sério, auditado, e a auditoria nos Estados Unidos é outra conversa. O Grupo Pátria não tem suas ações listadas no Brasil, tem suas ações listadas nos Estados Unidos. O Brasil, a CVM e o Banco Central, você já viu acontecer, né? Com o Banco Master, você viu o que aconteceu aí com o Banco Pleno, já viu o que aconteceu com o Victor. Uma hora acaba caindo uma coisa ou outra. E muitas vezes você vê a lentidão dos órgãos regulatórios para isso acontecer. Nos Estados Unidos, a SEC é muito mais séria, é muito mais incisiva, é muito mais exigente do que a CVM. E aí eu não estou alegando nada aqui, mas me ajuda a pensar. Eu sou uma casa, entro vendido numa ação, essa ação tem que cair, eu começo a soltar relatórios falando que tem coisa ali, não tem nada provado, a própria empresa nega, logo em seguida ela solta um resultado bom, e logo em seguida do resultado, o Goldman Sachs publica um relatório dando compra na ação. Então, gente, eu fiz esse vídeo para vocês refletirem comigo o que é mídia, o que é fundamento, o que é balanço, o que é lucro. Quando a gente vê uma empresa divulgando seu balanço na Bolsa de Valores de Nova York, com Goldman Sachs indicando compra, será que vale a pena eu ficar vendo o jornal Metrópole que fala de uma notícia ABC, o jornal O Globo, o jornal do João da Silva, independente de qual jornal seja, não estou fazendo juízo de valor, mas será que vale a pena eu colocar a mídia na minha cabeça antes de olhar fundamentos? Sempre busque ter bons fundamentos, ter boas empresas na sua carteira. Warren Buffett já dizia, você tem que comprar barato, acreditar em bons fundamentos e manter no longo prazo. Se você ficar ali tradando notícia, a gente já sabe qual vai ser seu fim. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, eu estou aqui para esclarecer e para ajudar vocês. Tchau, tchau.